Secretaria de Estado da Cultura apresenta Picada Café, educando pelos caminhos do patrimônio cultural. Financiamento Procultura RS, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Olá, é um imenso prazer estar com vocês, mas eu gostaria muito mais de que esse nosso encontro fosse presencial. Eu sinto muita saudade. Gostaria de abraçar cada um de vocês e poder dar um abraço de oi, prazer em te conhecer aqueles professores novos que chegaram recentemente ao município. Alguns de vocês sabem de onde eu vim, mas muitos de vocês não sabem. Por exemplo, a minha origem como quem se dedica e quem gosta de patrimônio histórico é Hamburgo Velho, e é essa casa onde eu estou nesse momento, a Fundação Ernesto Frederico Schaeffer. Foi aqui que eu comecei a trabalhar com esse tema, isso nos últimos anos da década de 1970, eu era voluntária aqui na Fundação e com o Schaeffer nós achamos que tínhamos que fazer alguma coisa pelo Centro Histórico de Hamburgo Velho e nos botamos à luta. Era uma época em que se trabalhava com patrimônio histórico na base dos movimentos. Não havia muitos instrumentos, não havia muitos escritórios, não havia muitos espaços onde se pudesse fazer um trabalho mais burocratizado. Era pegar bandeira, desfraudá-la e sair na rua, era invadir casas para impedir que fossem derrubadas, demolidas, assim como os ambientalistas, eles subiam nas árvores para impedir que elas fossem derrubadas. Ou seja, era uma luta de corpo a corpo mesmo. Aí aconteceu uma coisa que me comoveu muito, quando, em função da comemoração dos 180 anos da imigração alemã, no Rio Grande do Sul, a professora Susana Malman-Werle, que era a secretária de Educação de Picada Café, me convidou a participar das comemorações e organizar junto com eles uma atividade que fosse significativa para a comunidade local. Aí a questão era como construir uma atividade, como construir um projeto, como construir um programa, o que fazer que fosse interessante para a comunidade local, que fosse interessante para aqueles envolvidos, que já se sabia que seriam os educadores e os alunos, e o que fazer que de fato fosse útil e permanecesse na comunidade. Ou seja, que engendrasse frutos, né, de uma continuidade nessa coisa que fosse na área de patrimônio histórico. Então, Susana e eu sentamos e conversamos, fomos trocando ideias, e nessa troca de ideias, pensamos que uma estratégia interessante seria trabalhar com o museu. Picada Café não tinha museu, não tinha nenhum espaço para museu, não que não houvesse imóveis antigos que pudessem ser transformados nisso, mas não tinha um museu da prefeitura, por exemplo, disponível. E como Picada Café é um lugar pequeno, uma população não muito alta, nós pensamos que tinha que ser um tipo de museu que permitisse a essa comunidade ser a gestora do museu, participar desse espaço que guardaria a memória deles com exposições permanentes, exposições transitórias, enfim, toda essa possibilidade que a ideia de museu nos dá. E para a educação, a ideia do museu nos dava um escopo metodológico. Ou seja, como é que funciona um museu? Um museu ele funciona através de projetos de exposições em cima ou sobre temas históricos. É necessário para esse projeto
a delimitação e a definição do tema, é necessário fazer um levantamento de informações, é necessário pesquisar em documentos, fazer a pesquisa bibliográfica, sistematização das informações. Um levantamento de objetos que sejam testemunhos, né, dessa história e dessa memória oral e dessa história local. Fazer ao mesmo tempo, já que estamos localizando os objetos, fazer um inventário desses objetos, registrá-los e fazer uma limpeza e uma conservação para que fossem para a exposição ou que retornassem para a casa das pessoas que as estavam emprestando, no caso do museu. Era necessário também preparar a exposição, ou seja, onde e como faremos essa exposição, qual é a qualidade técnica que nós vamos utilizar para realizar essa exposição e vamos organizar a dita cuja exposição. Isso significou uma série de discussões, uma série de eventos ao longo do processo. Algumas pessoas acharam que eu era muito rígida na questão de dizer que tem que ser bem feito. O museu que vamos montar aqui vai ser um museu temporário, finalização de um período de trabalho, mas terá que ser um museu tão bem feito, tão bem apresentado, tanto no conteúdo, na pesquisa, como na apresentação, que ele poderia ser colocado em qualquer museu do mundo. Não vale trabalhinho de escola, perdoem-me alguns professores, mas não vale trabalhinho de escola que a gente fica colando papelzinho de qualquer jeito nas paredes da sala de aula ou dos corredores. Não. Há técnicas de expor objetos e nós vamos trabalhar e aprender essas técnicas. Utilizei uma referência pedagógica para propor os trabalhos, apoiar, organizar com os professores, trocar ideias com os professores. Eu tive duas referências fundamentais em termos pedagógicos. Não que não houvesse outras, mas duas que foram fundamentais. Uma, que era Paulo Freire, com a sua máxima educação para a liberdade e para a cidadania. Não vou entrar em questões de Paulo Freire aqui. O outro era um pedagogo francês, Célestin Freinet, que afirmava o ideal para a criança é aprender fazendo, não só escutando. E tinha uma referência museológica, que era, e que foi Hugues de Varine, que criou o museu, Ecomuseu na França, é um museólogo de reconhecimento internacional, e para ele o patrimônio são as raízes do futuro. Ou seja, eu posso pensar, planejar meu futuro se eu conheço o meu presente, incluindo o patrimônio histórico. Hugues de Varine, aliás, veio umas 3 vezes para Picada-Café. Sempre que ele vinha para o Brasil, a gente conseguia uma forma dele vir para o município. Ele permaneceu aqui alguns dias e houve período em que ele permaneceu durante uma semana, conversando com os professores, fazendo palestras, visitando os lugares que interessava, dando dicas, escutando o que fazíamos. Enfim, ele foi um grande parceiro para a troca de ideias e troca de experiências. Nós necessitávamos o engajamento de todos. Não era para ser um trabalho de uma série, um trabalho de uma escola, um trabalho de um professor, e não devia se pensar em criar uma disciplina na área de patrimônio histórico. Nunca aceitei nem a ideia de sentar numa mesa e discutir se vamos criar uma disciplina de patrimônio histórico. Não acredito nisso. Isso é uma forma de matar essa disciplina. A própria disciplina de história, ela é morta. A história, ela é morta quando não tem um professor que seja efetivamente competente para desenvolver a disciplina em sala de aula.
Quer dizer, criando patrimônio histórico, que aliás é um tema muito polêmico, com muitas discussões em todos os sentidos, significa enterrar o assunto. E além do que, entendo que o patrimônio histórico ele faz parte integrante da nossa vida, no nosso cotidiano. É o patrimônio histórico imaterial, que são as memórias dos nossos antepassados, da nossa família, e tem o patrimônio histórico material, que são aqueles objetos que a gente guarda em casa, porque foram de algum antepassado nosso. São aqueles objetos que estão no museu da cidade, são aqueles prédios já antigos, mas que existem na cidade e que são referência e que são ponto para a gente, inclusive, mencionar lugares, direcionar para lugares importantes do lugar onde vivemos. Para realizar o que a gente tinha em mente e o que a gente projetava para Picada Café, porque pessoalmente eu não pensava apenas uma coisa para um momento, eu já pensava mais adiante, porque a conscientização em relação ao patrimônio histórico não se faz num momento e num evento. A coisa é muito mais abrangente, porque implica não só numa aprendizagem, mas na interação entre os sujeitos e na opinião e no parecer e no querer dos diferentes sujeitos. Então nós precisávamos de engajamento. Engajamento dos professores, o que ele queria dizer? Engajamento da escola, com os diretores, os funcionários, o círculo de pais e mestres, todos os alunos e a Secretaria de Educação do município, com os seus funcionários, também deveriam estar engajados e tem assim que se deixar registrado. Esse projeto, depois se transformou num programa, ele durou em torno de 10 anos. E o coração desse projeto e desse programa ter ido se ampliando ao longo do tempo e permanecer num contínuo, não num contínuo permanente, igual, mas num contínuo de transformação, de ampliação, de mudança, de compreensão. O coração para que tudo isso acontecesse foram os professores, os alunos, suas famílias e a comunidade. Eu gostaria de citar algumas pessoas que consideram que foram, em Picada Café, pioneiros. Pioneiros assim, em escolas para além pioneiros nas ações para além das escolas. Eles trabalharam em ações paralelas àquelas que eram desenvolvidas nas escolas, embora também atuassem no âmbito escolar. Uma das pessoas importantíssimas, foi a Patrícia Hansen, que trabalhou comigo o tempo todo e foi fundamental para todas as ações que nós pensarmos. Ela conhecia a comunidade, era muito bem relacionada, era querida, portanto, ela tinha acesso a tudo e a todos. E a Patrícia, ela, além de fazer todos esses contatos, divulgar a ideia de patrimônio histórico, a Patrícia ela era muito organizada e ela era sistemática. Quando, num determinado momento, nós decidimos que teríamos que manter contato permanente com a imprensa local, ela semanalmente produzia um texto com imagem e encaminhava para o jornal em Nova Petrópolis. Então, semanalmente, tinha-se notícias pequenas, médias ou grandes, mas a comunidade e os arredores de Picada Café eram bombardeados com o assunto patrimônio histórico e o que está se fazendo em Picada Café. A Patrícia depois foi trabalhar, quando o museu estava montado, a Patrícia foi trabalhar conosco no museu e ali ela criou ações no museu com as crianças da escola, no turno alternativo. Então, de manhã as crianças estavam na escola e de tarde ela tinha atividades com as crianças no museu. Bem, outras duas pessoas que foram importantes nesse apoio foi o Marcelo,
Marim, que nos dava a mão em tudo que era necessário, nos ajudou a andar por Picada Café, nos ajudou também a fazer muitas fotografias, a produzir muito material de suporte. Inclusive, o Marcelo foi discutir e trocar ideias com algumas pessoas que eram resistentes a esse assunto de patrimônio histórico. E a outra era o Tequinho, que trabalhava na Secretaria de Planejamento. E o Tequinho fez os mapas que nós precisávamos, fez as plantas baixas, chegou a fazer ilustrações para um livro. Então, foram essas pessoas que eu considero pioneiras, além de todos os professores que participaram do primeiro e segundo museus de rua. Eu tenho que dizer para vocês que quando eu olhei esse material para preparar essa fala, essa troca de ideias com vocês, eu fiquei profundamente emocionada. Eu cheguei a chorar. Eu digo, meu Deus do céu, quanta coisa nós fizemos em Picada Café. E quantas ousadias tivemos. E quando eu digo nós, eu não estou querendo falar nós com a conotação assim de eu, né? Falar eu é mais chique dizer nós. Não, é nós. É todos vocês. É toda a comunidade de Picada Café. É a administração de Picada Café. São os voluntários, enfim, todas essas pessoas que de uma ou outra maneira se engajaram na proposta de trabalhar, preservar e reconhecer e amar o seu patrimônio histórico. Pois bem, como eu já disse, nós trabalhamos muito, há muito material disponível e eu queria colocar as coisas de uma forma mais inteligível possível. E para isso eu elaborei uma linha de tempo. E essa linha de tempo vai nos colocar atividades que fizemos, com as quais nós começamos e com as quais nós chegamos ao final do período que eu estive trabalhando em Picada Café. Então vamos a essa linha de tempo. Ela começa em 2004. Nessa ocasião estava como prefeito o Luiz Schenker, foi o último ano de mandato dele. A secretária de Educação era a Susana Malman-Verle. E nesse ano, então, dentro da proposta de educação patrimonial, nós trabalhamos com 2 museus. O primeiro museu teria que ser um tema que envolvesse com razoável facilidade todas as crianças e todos os familiares, e a comunidade. E aí trabalhamos com o tema família. Cada professor, ele podia trabalhar esse tema família de acordo com o seu interesse, o interesse dos seus alunos, e de acordo também com a idade desses alunos, né? E a etapa evolutiva desses alunos. Assim, por exemplo, professores que trabalhavam com as séries iniciais trabalharam a história do nome do aluno. E ele desenhou a história do seu nome. Então, quem tinha como nome Wolf, em português quer dizer lobo, fez um desenho do seu sobrenome com um lobo. O outro, que tinha como sobrenome Santos, agarrou e fez um desenho com Santos. Ou seja, havia uma liberdade de ação, e era isso que nós insistíamos também. Não receberão material didático indicando formas de trabalhar. Cada professor, ele sabe o que ele faz, ele é profissional, ele é idôneo na sua área, ele vai criar as atividades com os seus alunos e para os seus alunos. Fica a critério deles. E isso foi maravilhoso, porque a variedade de atividades que apareceram era uma coisa surpreendente e, ao mesmo tempo, comovente. Então, o primeiro museu foi família, o segundo museu que a gente fez no segundo semestre foi escola. Para tal, os professores fizeram oficinas de como limpar e conservar os objetos, de como identificar esses objetos, de como registrá-los, enfim, eles aprenderam o que era necessário para se trabalhar dentro de um museu,
para dessa maneira eles procederem com as crianças. Nesse mesmo ano foi adquirido uma área do município, que é o núcleo histórico do Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn. Era uma área muito interessante, e é uma área muito interessante, porque além de conter um complexo de atividades e de produção agrícola e beneficiamento de produtos agrícolas, era uma empresa, na verdade. Ali funcionava uma empresa de produção rural. E essa área foi adquirida pela prefeitura e com o objetivo de que os imóveis fossem restaurados e que ali fosse instalado um museu. Um museu reconhecendo o trabalho e a vida da família Kuhn, em Picada Café. E para terminar o ano, nós achamos que devíamos terminar reunindo todas as informações, reunindo os depoimentos, reunindo as experiências dos professores. Escrevemos um livro. Percebam que sempre que eu uso o plural, a primeira pessoa do plural, eu estou me referindo a nós, professores, diretores e eu, evidentemente. Então, nós produzimos um material ao qual nós demos o título de Na Trilha dos Lírios, Escola e Comunidade traçam seu futuro, através do passado. Essa ideia do futuro através do passado é do Devarim. E, ao mesmo tempo, realizou-se a publicação recontando antigas histórias de Picada Café, que era um trabalho que já vinha sendo realizado, com a publicação anual de histórias de Picada Café, contadas por professores ou contadas por pessoas de Picada Café. Como entendemos que essa preservação da cultura não se referia apenas a uma questão de cultura local, mas também nos inserirmos numa cultura da humanidade, e não só com cultura material de objetos de Picada Café, decidimos fazer, de vez em quando, e nesse ano nós realizamos o primeiro, concerto na Igreja São João. Foi convidado um grupo de música antiga, com instrumentos medievais e renascentistas, que executaram um concerto na Igreja São João. Foi emocionante, foi muito bonito, o povo gostou e a experiência pediu mais. Ou seja, nos anos seguintes nós continuamos com isso e essas pessoas que aí se apresentaram acharam o público extremamente educado, o ambiente extremamente pertinente e a acústica da igreja algo 100% ok. Bem, agora adentrando um pouco nas especificidades das ações desse primeiro período. Muitas foram retomadas, foram repetidas, foram ampliadas ao longo dos anos, mas, no geral, essas primeiras atividades aqui com os professores, elas foram válidas, né, para um longo tempo. Então, a primeira coisa que a gente fez para poder executar os museus de rua, que denominamos como museus de rua, foi a preparação e orientação dos educadores. Para isso, nós participamos das jornadas pedagógicas em início de semestre e fizemos seminários sobre o patrimônio histórico e fizemos oficinas de como conservar e de como identificar, enfim, de como tratar um objeto. Continuamos com outros seminários para diversos públicos ao longo do ano, e isso vale agora para todos os anos que se seguem, seminários de leitura, de patrimônio histórico e ambiental, oficinas sobre esse mesmo tema, abrangendo não só o público docente de Picada Café, mas da região que tivessem interesse. Fazíamos sistematicamente reuniões pedagógicas nas escolas,
Participação em cursos, que permitia a professores, ou nós mesmos, fazermos cursos e aprender mais alguma coisa, e acompanhamentos individualizados, aonde o professor estava com alguma dificuldade, nós atendíamos individualmente aquele educador. Então, aqui uma imagem dos professores em oficinas que ocorreram ao longo dos anos para as diferentes atividades. Então, tem as oficinas bem do início, onde eles estão aprendendo a limpar e a cuidar dos objetos. Fizemos oficinas de fotografia, e fotografias em vários lugares. Convidamos para que fizesse essa oficina um fotógrafo importante aqui de Novo Hamburgo, o Ita Kirsch, para a execução do museu que tinha como tema a religiosidade e a fé. Nós convidamos o museólogo e arquiteto Luiz Antonelli, do Museu Nacional no Rio de Janeiro, e ele então deu as coordenadas de como pintar os santos, de como pintar pequenas capelinhas, enfim. O tema era religiosidade. Esses professores depois fizeram oficina com os alunos, ensinando para os alunos o que eles haviam aprendido nessas oficinas com técnicos. Um dos técnicos que foi trabalhar conosco é o Ângelo Reinheim, que começou a trabalhar na Fundação Schaeffer quando eu estava lá, e até hoje ele continua na Fundação Schaeffer, fiel escudeiro do patrimônio histórico de Hamburgo Velho, e ele é curador dessa instituição. Quais foram os museus de rua, então, que nós realizamos? Realizamos histórias de família, educação em Picada Café, instrumentos agrícolas, festas em Picada Café, profissões, jogos e brinquedos, cada casa uma história, higiene e alimentação, fé e religiosidade. No História de Família, foi surpreendente o que os professores apresentaram. Além do que eu já falei, a história do nome, fizeram árvores genealógicas com as crianças, fizeram trabalhos gráficos para ver quais eram os tipos de enfermidade com que as pessoas morriam em Picada Café, registraram casas em Chaimel, do seu bairro, e reuniram o que havia de objetos, desde objetos da casa, objetos da cozinha, enfim. Sobre a escola, a mesma coisa. Recolheram material didático, livros escolares, objetos, enfim, como as crianças e as pessoas iam para a escola. O outro museu referiu-se a instrumentos agrícolas. Aí saímos pelos galpões a procurar instrumentos agrícolas, os mais antigos possíveis, abandonados, empoeirados, num canto do galpão. E depois foi oficina de limpeza realizada com professores e alunos. Era impressionante ver como os alunos iam separando os pincéis em seus tamanhos para executar as diferentes tarefas. A exposição foi extremamente interessante. Tivemos que aprender qual era a função de algumas peças que hoje não são mais usadas, mas aconteceu. E houve professora que agarrou e resolveu trabalhar sobre o aipim, desde a sua plantação até a produção do polvilho, a elaboração da rosca e a degustação. Foi a Neuza Weber, que se dedicou a todo esse trabalho e, em meio às ferramentas agrícolas, ela apresentou, num painel, a história do aipim à rosca. Museu seguinte, profissões. Quais são as profissões que existiam e que existem em Picada Café? Aí encontrou-se, por exemplo, os carpinteiros, marceneiros, pessoas que trabalham com o trançado do couro para fazer objetos de montaria, vendeiros,
professores, costureiras, ferreiro, enfim. Foi feito um levantamento, até atividades mais modernas, ligadas a um curtume. Foram feitos levantamentos e as crianças, além de fazerem as entrevistas, organizarem os textos, fazerem as fotografias, eles fizeram a limpeza e a preparação dos objetos. O sexto museu referiu-se a jogos e brinquedos e se realizou dentro do museu. Então foi aquela pesquisa com as pessoas mais idosas, principalmente as vovós, o que se jogava, o que se brincava, quais eram os brinquedos que os pais faziam para as crianças brincar, porque tem que se ter presente que nem sempre havia grandes lojas cheias de brinquedos de plástico importados, mas eles eram feitos pelos próprios pais. Então era o carrinho de lomba, o rolimã, o brinquedo com arca, a peteca, etc. Oitavo museu, as casas. Tanto as casas em Chaimel quanto as casas ecléticas. Visitaram as casas, desenharam a planta baixa da casa, fotografaram a fachada, conversaram com quem era possível conversar e foi uma experiência também inusitada para essa gurizada e para os professores. Aqui vocês podem ver, nessa foto, a casa em Chaimel e aquela uma casa com aquela porta com detalhes em ferro. Essa casa não existe mais, ela foi demolida faz um pouco tempo. É a que estava em frente à Sociedade Aliança. Aqui a exposição, as crianças desenharam, fotografaram as casas, fizeram maquetes, enfim. Outro museu refere-se à higiene e alimentação. Foi realizado também no museu. Eles aprenderam a fazer sabão e sabonete e a fazer pão. Quais são os objetos que estão relacionados à cozinha e à higiene? Eles foram colecionados, foram coletados, foram limpos, foram registrados e fazem parte do acervo do Museu de Picada Café. O último museu foi sobre fé e religiosidade. E aí as professoras, então, foram trabalhar os diferentes temas, hinos religiosos, orações, trabalharam também os vitrais, visitaram as igrejas, buscaram técnicas para trabalhar vitrais com as crianças, fizeram quadros com imagens emolduradas, enfim, produziram coisas muito interessantes e, inclusive, maquetes também de igreja, aprenderam a fazer a maquete e a montar a maquete. Uma rápida passagem pelos museus que nós realizamos com as atividades nas escolas. Mas, digamos assim, o conjunto das nossas ações em Picada Café não se limitou a esses museus, que nós denominávamos como museus de rua. Museus de rua porque eles não aconteciam, a sua exposição não acontecia dentro do museu. A última que aconteceu dentro do museu, porque a área, o espaço estava mais ou menos desocupado, então ali se pôde realizar a exposição. As demais aconteceram em outros lugares. A primeira era para acontecer durante a festa de Picada Café, e era para ser literalmente na rua, mas como choveu, acabou indo para dentro da sociedade. A segunda, ela aconteceu na escola estadual. E assim, as outras foram acontecendo em lugares públicos. Não chegaram a ser especificamente na rua. Mas como elas não aconteciam num espaço próprio do museu, mas aconteciam em lugares públicos, aconteceram em supermercado, aconteceram no hall de entrada de uma fábrica, aconteceram num banco, enfim, aconteceram naqueles espaços que as pessoas permitiam e nos cediam com muita gentileza. Então, ficaram museus de rua e eram museus que ficavam transitando de um lugar para o outro. E isso foi também amadurecendo qual seria a ideia do Museu de Picada Café,
qual seria a denominação do Museu de Picada Café. Porque pensamos inicialmente em museu comunitário, mas vimos que só comunitário iria estar se restringindo ao museu no Parque Kuhn. Mas já tinha emergido aquelas alturas, ao longo do Andor, já tinha emergido a ideia de um outro museu, que era o museu da igreja, da igreja histórica. Então, foi-se entendendo que seria museu comunitário porque a comunidade seria responsável, mas não era um museu num lugar, fixo num lugar, senão que um museu de percurso, porque envolvia todas as igrejas no roteiro da fé e envolvia todos esses outros lugares onde é que nós fazíamos as exposições uma vez por ano, dos museus de rua. Enfim, era um espaço de percurso, o município todo era um espaço onde se podiam ver objetos, lugares musealizados. Sem contar as casas maravilhosas, como a casa do Afonso Schmidt, próximo ao parque, como a casa dos Verli, lá no Jammersal, enfim. Então, retomando e dividindo um pouco as nossas ações. Nós desenvolvemos as ações educativas, que foram realizadas através dos museus de rua. As outras ações foram que desenvolvemos com a comunidade. Então, com a comunidade, nós trouxemos atividades que fizessem sentido e tivessem que ver com a história e a memória deles. Essas atividades foram desenvolvidas na cafeteria do museu. Então, foram realizadas encontros de música, reunindo os músicos locais, foram feitas rodas de memória. E todas essas atividades no açougue, como house music, né? A música que se faz em casa, como a roda de memória, elas foram gravadas, foram filmadas, foram gravadas e estão guardadas no arquivo. Então, houve sarau de violões, como eu disse, mas houve também sarau de gaitas, houve sarau de músicas natalinas, depois as rodas de memória, as temáticas das rodas de memória tinham que ver com a história das famílias, a escola, a religiosidade, a fé, enfim, de acordo com os temas que eram pertinentes e que vinham à tona. Foram realizadas atividades para a comunidade. O que eram essas atividades para a comunidade? Foi criado um informativo na Trilha dos Lírios, um informativo assim, de uma página de ofício, com notícias bem curtas, mas deixando a par tudo o que era feito na área de patrimônio histórico de Picada Café, tudo o que se descobria, e a comunidade, então, mensalmente era informada disso através de e-mail. Foi feito curso de exposição fotográfica e foram dados trabalhos de consultoria. Algumas pessoas queriam saber o que fazer, como preservar, enfim, como andar com esse seu patrimônio histórico que tinham e que era a propriedade da sua família. Voltemos então a essa linha de tempo, porque eu aproveitei o primeiro momento da linha de tempo para fazer uma série de reflexões e de colocações que eram pertinentes, para não ficar picotando essas ações ao longo da linha de tempo, mas voltemos à própria, para ver, na verdade, como as coisas foram sendo executadas. É interessante que vocês observem que, na medida que o tempo vai passando, a linha de tempo ela vai se ampliando. Cada assunto tem uma tonalidade e isso nos permite ver como, quando chegamos ao final, 2010, 2011, todas as linhas estão praticamente ocupadas com as ações, porque elas não nasciam e morriam, as ações se perpetuavam, iam se transformando e iam demandando novidades, adaptações, engajamento de outras pessoas, enfim. Então, em 2005, quando eu já era
uma outra administração, estava de prefeito Luciano Klein, e a Patrícia Hansen estava de secretária de Educação. O Museu de Rua foi, então, ferramentas de trabalho, que fizemos uma exposição na rua, tinha um galpão, mas era um galpão provisório no parque, e nós fizemos essa exposição dentro desse galpão. Ações de limpeza e conservações da Igreja Histórica e da Wenda Schmidt. Tínhamos descoberto a Wenda Schmidt, maravilhosa, com um acervo muito importante, e que acho que é algo que Picada Café tem que pensar, né, nesse acervo, e tem de pensar hoje e daqui para frente. Então, fizemos ações de limpeza na Wenda Schmidt, sempre encontros muito agradáveis, com um casal idoso que estava ali, era ainda vivo, e que nos possibilitava conversas maravilhosas. E o velho Afonso Schmidt tinha sido professor, então era uma pessoa com cultura, que sabia lidar com as crianças, enfim, foi uma experiência maravilhosa. E a Igreja Histórica, todo mundo invadiu a Igreja Histórica para fazer limpeza, identificar os objetos, arrumar o que tinha que ser arrumado, enfim, foi um trabalho também em conjunto. Foi nesse ano de 2005 que iniciamos o inventário do patrimônio edificado. Aí saímos, então, pela cidade e pelo município, identificando casas em Chaimel, vários tipos e tamanhos de casa em Chaimel, e as casas neoclássicas, jamais próximas quase sempre à área urbana. Quem acompanhou esse trabalho foi Marcelo Marim e o Tequinho do setor de planejamento. Uma vez era um, outra vez era o outro, e assim eu sempre tinha quem me acompanhasse nessas andanças. Nesse ano também, de 2005, foi encaminhado ao consulado alemão um projeto de recuperação do açougue e do moinho. Esse projeto foi aceito pelo governo alemão e recebemos recursos para a restauração desses dois imóveis dentro do parque, e que faziam parte dos imóveis do parque. Então, fizemos o lançamento do livro Na Trilha dos Lírios e elaboramos o projeto que seria sobre os vitrais das igrejas de Picada Café, que levamos anos para conseguir publicar, mas foi publicado e foi muito bem recebido por todos. E esse ano também continuamos de novo com os concertos na Igreja São João. 2006, troca a secretária de Educação, assume Carla Chamorro e realiza-se o Museu de Rua Festas. Foi continuado o inventário dos imóveis, foram seguidas as pesquisas, tanto em termos do acervo e da história do parque e outros temas, e iniciada a recuperação do moinho e do açougue. 2007, foram realizados 2 museus de ruas, como que eu mencionei antes, profissões, e o outro, jogos e brinquedos. As ações começaram as ações no museu, encontros com CRIO e oficinas passado no presente. Continuam-se as pesquisas e conclusão da obra no açougue. Em 2008, Museu de Rua 7 e 8, Cada Casa uma História, Higiene e Alimentação. E continuaram as ações nos encontros com CRIO e oficinas presente e passado, e continuou-se com a pesquisa, e foi realizada a oficina de pintura de imagens com Luiz Antonelli. 2009, Museu Religiosidade e Fé. Observem que a gente fez a oficina no ano anterior da execução do tema Museus de Rua que eram trabalhados com a criança. Portanto, fica evidente que há um planejamento, e um planejamento a médio e longo prazo. Ações no museu, de novo, aquelas encontro com CRIO e oficinas no passado e no presente,
retomar a conclusão do inventário do patrimônio edificado, a pesquisa e participação na elaboração do plano diretor do município, inauguração do Museu do Açougue e da Cafeteria em 2009. Em 2010, foi feito inventário do acervo do Museu Kuhn e do Memorial da Fé. Foram realizadas as pesquisas e elaboração dos painéis das igrejas no roteiro Caminho da Fé, de todas as 5 igrejas de Picada Café, igrejas católicas e uma é protestante. Iniciou-se com o projeto Rodas de Memória, foram realizados 4 encontros na cafeteria do museu. O projeto House Music, a música do lar, que reuniu pessoas da comunidade para compartilhar a música. Foi comovente, porque nesses eventos apareceram pessoas que estavam recém-vindo de muda para Picada Café e que eles tinham interesse de se engajar nesse grupo que trabalhava essa memória musical de Picada Café. Foi inaugurado o Memorial da Fé, na Igreja Histórica Nossa Senhora da Visitação, e foi instalado o roteiro Caminho da Fé, percorrendo as 5 igrejas. Lançamento do informativo, Trilha dos Lírios, criação da Associação de Amigos do Patrimônio Histórico de Picada Café, com reuniões mensais, e o início das reuniões para a organização da cooperativa de artesanato. E essa questão das cooperativas, porque a questão não é simplesmente preservar o patrimônio histórico para a gente olhar e dizer, que lindo, que bonito foi preservado. O patrimônio histórico ele tem de ser importante para a situação e a questão econômica contemporânea. Então, não é apenas olhar o passado e ficar contemplando esse passado, não é isso. É de que maneira esse passado que está no nosso presente pode ser transformado, modificado e inovado para ações futuras e para projetos futuros da comunidade, incluindo os projetos econômicos. E como esse trabalho que nós desenvolvemos com o patrimônio histórico em Picada Café, ele se engajava e se reunia com um outro projeto muito antigo, anterior inclusive a essa proposta de patrimônio histórico, que era um projeto de cooperativismo desenvolvido com a Sicredi, a cooperativa Sicredi, a União Faz a Vida, é a denominação do projeto. Nós achamos importante também estimular o cooperativismo. Como pensávamos no museu comunitário, como aqui já existia educação para o cooperativismo, e como nós achávamos que essa cultura local ela tinha que ser passível de se transformar em algo viável e permitir uma sustentabilidade para o local, nós insistimos no trabalho de uma cooperativa. E foi criada essa cooperativa em 2011. Em 2012, continua-se com o Museu de Rua, ações do museu, dentro do museu, a continuação dos inventários do acervo do Museu Kuhn, as rodas de memória, e os demais encontros marcados na cafeteria. Iniciamos, então, nesse ano de 2012, a restauração da venda Kuhn do núcleo principal, do núcleo imobiliário principal. Aconteceram as visitas guiadas pelo Roteiro da Fé, as edições dos informativos, a Associação de Amigos, e a Associação de Amigos, então, toma para si a realização de música, e que foi denominado como projeto A Igreja é o Palco. E foi definitivamente criada, então, a cooperativa. É isso numa linha de tempo, do tempo que atuei em Picada Café com vocês. Foram tempos muito prazerosos. Eu olhei algumas fotografias e vi que eu estava muito bonita. Isso significa que eu estava muito feliz, embora eu já tivesse meus aninhos nas costas. Então foram anos muito bons, que eu consegui realizar o meu sonho, que era trabalhar com educação patrimonial,
e trabalhar com a educação patrimonial, não apenas dentro da escola, mas trabalhar também na comunidade e mostrar como o patrimônio é também um patrimônio cultural, ou seja, são todas essas memórias, ações, interações que acontecem dentro de uma comunidade. Muito bem, então nessa retrospectiva que eu fiz, raciocinando como eu raciocínio, de uma forma nem sempre linear, eu queria deixar para vocês uma reflexão, ou um tema para uma reflexão. O patrimônio histórico e cultural não nos remete apenas ao passado, mas nos situa no presente e nos permite projetar o futuro. Não é um bem ou recurso renovável, pois não podemos reproduzi-lo no que essencialmente foi, mas é um bem e um recurso inovável, a partir e sobre o qual podemos criar, recriar e inovar. Não é somente um legado que recebemos dos que nos antecederam, é também um legado que deixamos para os que nos sucederão. Então, é isso. Gostaria de ter conversado com vocês olho no olho, mas isso não foi possível, eu falo com o olho de uma câmara. Eu quero dizer que foi um prazer poder me fazer presente de alguma maneira. Foi um prazer imenso revê-los e espero que passe essa pandemia para que nós possamos encontrar e dar aquele abraço e aquela fungadinha no cangote, que é uma delícia. Aliás, eu nem sei, alemão gosta de fungadinha no cangote? Isso é coisa de nordestino. Tudo bem, então, meninos e meninas? Sintam-se abraçados e beijados e foi um prazer imenso. Tchau! Financiamento Procultura RS, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul.